Euclides Paiva, nosso comandante, né, a quem a gente deve muita experiência, muita da organização do Bacamarte em Pernambuco, cofundador da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco e o mestre de muitos anos da Associação dos Bacamarteiros de Bonito. E como o seu Manuel diz, sem Zezinho, que é Euclides, nas brincadeiras, falta um discurso, falta alguma coisa, né? E é justamente esse discurso que eu queria que você pudesse fazer de uma forma sintética, essa abertura, essas boas-vindas para aqueles que vão ser seus telespectadores. Cultura sem mostrar, comandante Ivan, não tem sentido. Mas um dia, alguém plantou uma semente nativa nas terras férteis da cultura do Bacamarte. A semente germinou, brotou e nasceu. Mas a árvore, para dar fruto, precisa de alguém para cuidar. E quem vai cuidar? Somos nós. Eu me sinto orgulhoso de ser entrevistado por você, um jovem, novo na idade e vamos dizer jovem também na cultura, mas já tem uma bagagem fantástica para falar com propriedade e autoridade disso que você se propõe a fazer, porque está cuidando dessa árvore com o argumento, ou seja, com o estrumo na linguagem popular, chamado amor. E só com amor, essa árvore tem que crescer, dar fruto, produzir outra semente, passar para os nossos filhos, os nossos netos e os jovens, vender essa imagem, vender essa ideia, que a cultura do Bacamarte não pode morrer. Então, Euclides, nesse primeiro momento, uma coisa que vai enriquecer a nossa cultura do Bacamarte é saber da sua entrada no Bacamarte. Como se deu isso? Como é que foi esse fio histórico lá em Bonito que fez com que você se tornasse um bacamarteiro, um comandante de Bacamarte? Essa cultura era vista como pejorativa, né? As pessoas não queriam, apesar de ser uma cultura centenária, mas está desbrotando agora com esse trabalho que você está fazendo, colocando nas páginas. Eu estou vendo o Bacamarte, Ivan, como a Bíblia. As pessoas contavam história e alguém escrevia. Assim está sendo o Bacamarte. E todo ele começa dizendo assim, isso meu avô. E eu também vou dizer que comecei, influenciado por meu avô, ainda na barriga da minha mãe. Lá no interior, quando nascia uma criança que dizia, fulano deu à luz, dona Zefinha deu à luz, dona Lucinéia, que era minha mãe, deu à luz. Minha mãe teve 8 filhos. E quando nascia, era anunciado, quando a mulher dava à luz, era anunciado pelo foguetão. Ali já tá, aquele fogo estava indicando que nasceu criança. Deu à luz já uma criança. E tinha uma lenda que se fosse par, se fosse 2 foguetões, seria menina. Um foguetão seria menino, ou seja, ímpar. 2, 4, 6, 8, desde que fosse ímpar, fosse par era menina, e ímpar era menino. E eu não nasci sob o estupido bacana do foguetão, nasci sob o estupido forte do Bacamarte. Foram 7 tiros que meu avô anunciou, dizendo, nasceu um menino lindo, esse menino lindo era eu. E a partir dos 3 anos, quando já andava já na garupa do cavalo do meu avô, eu era um neto querido, e do qual eu me espelho muito nele, já ia para as festas de casamento, festejos, andando no cavalo, porque hoje a gente faz apresentação bonita, um espetáculo bacana, que hoje é como a quadrilha de antes e a quadrilha de hoje. Os bacamarteiros faz apresentação em praças públicas. Antes a gente fazia festejo. E o que era festejo? Era viajar de uma serra para outra, anunciar que estava na casa de Aprígio, e Aprígio lá batia no pilão 200, 300 quilos de porva para os bacamateiros e queimar a porva. A troça, como chamava meu avô,
A troça ia para lá e só saía lá quando queimava aquela pova. Aí tinha Joãozinho do outro lado, que também fazia muito. Então, as brincadeiras, ou seja, os festejos, duraria uma semana, uma semana, duas, até que a pova acabasse. Então, era uma coisa fantástica, misturado com alegria, com certeza a cachaçazinha, e muita comida, muita fartura, que era ali que o sertanejo, o agricultor, se encontrava com a felicidade. E os anos foram se passando. E teve um momento que a cultura começou a entrar em decadência, inclusive a sanfona. Luiz Gonzaga, que a gente acompanhou a história de Luiz Gonzaga, as pessoas tinham vergonha de dizer que gostavam do forró, até porque até o analfabeto cantava inglês sem saber o que estava cantando. Era os Beatles da Bossa Nova, era bacana se falasse inglês. E eu também comecei a ficar com vergonha de dizer que era bacamateiro. Vê que absurdo. Portanto, eu peço aos jovens de hoje que não tenham vergonha de ser bacamateiro, não tenham vergonha de defender a cultura, porque um povo sem cultura não tem identificação. Mas o tempo foi se passando e lá nos anos 80, vendo a decadência dos bacamateiros, aquela caindo mesmo, eu tive um sonho. Veja que coisa, né? Eu tive um sonho. E nesse sonho, Ivan, comandante Ivan, o meu avô passando os paramentos para mim. O chapéu, que era parecido com esse é moderno, mas ele chamava o dele de casquete, não era chapéu de couro. Antônio, né? Amaro Antônio do Rego, que ele usava um casquetezinho, era passando para mim o casquete, a farda, o bacamarte e o apito. Por sinal, o apito eu tenho ele aí até hoje. Ganhei. Em que ano? Esse sonho foi nos anos 80. Nos anos 80. E no sonho ele dizia, não deixe o bacamarte morrer. E fui crescendo, me tornei empresário, e como empresário, eu quis acender com a tocha do entusiasmo a cultura do bacamarte. E convoquei os meus parceiros lá de Bonito e fui correr atrás. E nos anos 80, ainda nos anos 80, em 87 a gente ganhamos um terreno do prefeito, do então prefeito, que era Valdomiro, apelidado como Burro Preto. A esposa dele, Maria Lúcia, também foi prefeita. Ganhamos um terreno e ali não precisou de engenheiro nem arquiteto. Com os braços, suor e sangue, construímos um amparo, junto com muitos companheiros, que não vou citar nomes, porque foram muitos, né? Teve à frente Sebastião Cabral, e marcamos, quando fizemos amparo, dizemos, agora tem uma sede. E dali, a Associação do Bacamateiro de Bonito virou modelo, com muito orgulho, as pessoas respeitavam e se espelhava na Associação de Bonito. E começamos a ser convidados, participamos muito dos encontros de Caruaru, e depois eu criei outros encontros aqui, inclusive aqui no Ceasa, e tive o grande orgulho, junto com você, nascer a ideia da FEBAP. O que é FEBAP? A Federação dos Bacamateiros de Pernambuco. Junto com José Carlos, popularmente chamado Boy, Bibiu, 3 ou 4, me lembro ainda como fosse hoje, lá no Recife Antigo. Eu, você e mais 4 amigos, lançando um projeto que ia ser as pilastras fortes de segurar essa cultura chamada bacamarte. E ali eu tive o privilégio de ser presidente, você foi o primeiro presidente, e depois eu fui o presidente, e porque muita questão, não quero dizer questões pessoais, mas profissional mesmo, retornei ela para você, porque senti em você competência, amor, coragem e trabalho para brigar por ela no bom sentido. E hoje, a cultura, não só os bacamateiros, mas a cultura do bacamate,
se orgulha, ter um órgão regulamentador para tocar essa brincadeira que poderia morrer no meio do caminho. Porque as coisas avançaram e a gente tem que acompanhar as mudanças. Euclides, eu queria saber de um detalhe que não foi colocado, mas que essa abertura já mostra o encanto que o Bacamarte exerce sobre aquelas pessoas que se deparam com ela, com o tiro da paz, né? Que faz com que a gente possa só colocar para fora aquilo que já está inscrito nos cromossomos da gente, né? E Euclides tem essa palavra poética, essa palavra eloquente, né? Que faz com que a gente se sinta representado por você nessa brincadeira do Bacamarte. Mas eu queria que você falasse sobre a organização da festa, porque aquilo dali tem a sua cara. A festa de Bonito, como eu conheci na década, no começo eu conheci no começo dos anos 2000 já, mas já tinha o aspecto que posteriormente a gente olhando disse, não, com certeza teve o dedo de Euclides nisso aqui por causa da organização, por causa da manutenção da tradição. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez, a gente saía de casa em casa se apresentando, sendo recebido nas famílias, né, rodeando a mesa, cantando, dançando, comendo e bebendo, né? E depois a gente caminhava, que eu não sei como é que se aguentava aquele pifeirozinho velho lá, andando até a fazenda do professor Dimas lá em cima. Então eu queria que você desse uma geral sobre como era a organização disso daí, como acontecia, como começou essas questões da missa com os bacamarteiros. Quando o meu avô deixou, como eu fiz a abertura aqui, dizendo que era nos sítios, e depois o padre Zé Augusto começou a trazer os bacamateiros para festejar na coluna de São Pedro, do qual você conhece que aquilo é um marco, para registrar uma história que eu não me lembro agora, o marco, que história ele tem. E as donas de casa, as damas da sociedade, fazia as comidas para receber os bacamateiros, naquela mesmo desorganizado, que eles saíram do sítio para vir para a cidade para festejar, com o apoio do padre e das senhoras da sociedade, né? Fazia o almoço, dava lá no meio da rua mesmo, tipo quentinha, e era uma festa. Nessa época, eu não participava como criança. E quando já estava enfraquecendo nos sítios, as autoridades, prefeito, dono de cartório, o juiz, começaram a convidar para suas casas. E a gente não queimava a pólvora como queimava daqueles profissionais que faziam, mas ia lá para enaltecer de São João, São Pedro, fazendo esse cotejo nas casas, na casa do juiz, na casa do padre, enfim, da sociedade em geral. E aquilo foi crescendo. E aí foi quando eu entrei nisso. Nasceu a ideia. Eu digo, olha, se a gente faz essa festa aqui, por que não, se Caruaru faz lá o encontro dele, por que não a gente fazer em Bonito? E eu falei com o prefeito, na época a prefeita era Maria Lúcia, e eu disse a ela, olha Maria, eu tenho um projeto de fazer o primeiro encontro de bacamateiro aqui em Bonito. E no dia 29. E ela apoiou, e eu tive a coragem de botar uma prancheta debaixo do braço, e no dia 24, lá em Caruaru, sem participar do coisa aí, peguei os nomes do pessoal, eu vou fazer o primeiro encontro em Bonito. Deu o nome e tal, e assim aconteceu. E no dia 29 eu estava lá com o primeiro encontro, pouca gente, um pouco desorganizado, e a desorganização ou a dificuldade é mãe da criatividade. E com as dificuldades a gente vai aprendendo a fazer as coisas, né? Então, tomei a frente, junto com os companheiros, e como você diz, o primeiro encontro era para matar o bacamateiro, que a gente saía dali da sede, arrodeava a Maguari, aí debaixo de chuva, Mané Barbeiro, se tivesse chovendo, ele andava com um pedaço de pau, se o cabra saísse, era brabo demais, entendeu? Mas assim as pessoas vinham, respeitavam, e eu olhava e dizia, por que essa gente está sofrendo tanto em nome da cultura? Isso é amor, Ivan, isso é amor. E aquilo me passou também o amor e a coragem de eu dar continuidade. E com isso o encontro foi crescendo,
aí veio as organizações, depois entrou pessoas inteligentes como você e me ajudaram aquilo crescer. E aqui está o recanto realmente, literalmente, do meu pai. A farda dele, as medalhas, o chapéu, a riuna dele, que tem mais de 100 anos, né? E os bacamates que ele cuidava, o meu, do meu filho, do meu neto, dos meus sobrinhos, das minhas irmãs. Aqui está as fotos e aqui está o meu avô, onde tudo começou. Amaro Antônio do Rego, do qual eu me espelho nesse homem para ser o que eu sou. O que é que eu sou? Amante da cultura e adoro a alegria, a felicidade. E é isso que todos os dias eu me exercito para ser uma pessoa melhor do que eu sou. Nessas entrevistas que você está fazendo, e eu assisto todas, a de Lenilson, quando eu assisti atentamente, e você perguntou, aí ele contou a história que aprendeu com o pai dele, José Ferreira, e o pai dele aprendeu com o avô dele, que também era José Ferreira. Eu matei a charada. Então, Ivan, essa reúna quem fez foi o avô de Lenilson, que era José Ferreira, que está aqui gravado, que você mesmo leu, com letrinha muito bem feitinha, e aqui, José Ferreira, Belém de Maria, aço inox, só não dei a data, mas essa reúna com certeza tem mais de 100 anos. E ainda nesse cenário, representando o homem simples da roça, que aqui tem o candeeiro, o raidinho para escutar nas madrugadas, as medalhas das vitórias, né? E eu, ainda continuando falando do meu pai, que era conhecido como Pai Tito, eu tenho uma marca chamada Gostosinho. E nessa marca Gostosinho eu lancei a goiabada Pai Tito, a goiabada que adoça a vida, que é exatamente essa aqui, que é esse doce aqui, né? Está aqui a caneca do Pai Tito. Tudo isso foi uma homenagem a esse homem que deixou 32 chapéus lá na sala dele, 32 chapéus, e quando eu estou com saudade dele, tem vez que toda semana eu uso um. E aqui está o chapéu que ele usava, que foi feito essa foto. E para você, pai, eu tiro o chapéu. Como é que você está se sentindo com esse afastamento, com esses 2 anos que a gente vai passar sem São João? Olha, comandante Ivan, a qualquer vivente, eu não digo nem pernambucano nem brasileiro, a qualquer vivente desse universo, se você fizer essa pergunta, ele vai dizer que não está se sentindo bem. Existe a solidão e a solitude. O que é solidão? É quando eu estou no galo da madrugada e estou sozinho. E o que é solitude? É quando eu estou sozinho e sei que ao meu redor existem pessoas que me amam. E esse grupo do Bacamarte do Brasil, todos estão com a solitude, porque ele está lá sozinho, mas sabe que ao redor existem pessoas pedindo, orando, desejando, se sente seguro. Foi muito inteligente, graças ao milagre da tecnologia. Porque muitas vezes, inclusive, com você mesmo, você descobriu grupo de bacamarte que existia há 100 anos e a gente nem sabia que existia, porque não existia a comunicação moderna que existe hoje. E graças ao milagre da tecnologia. Hoje eu sei quem é dona da gira, ela nem sabe da minha beleza, mas eu sei da beleza dela. No livrinho que eu tenho aqui, que é a frase que aprendi com a vida, tem uma frase que diz: as pessoas só são feias ou bonitas depois de identificada. E através desse grupo, Bacamarte do Brasil, todos nós estamos identificando a beleza que existe em cada um. Entanto, aos meus companheiros idosos, ou jovens idosos como eu, não se sinta só, porque a cultura traz também esse milagre de estender a mão e dizer: eu estou com você e não abro. Através desse tiro, que já foi um tiro de guerra, e se popularizou o tiro da paz. Então é com o tiro da paz, é com essa paz que a gente, de mão dada, vamos vencer isso que nem nós sabemos explicar. E com certeza, quando tiver liberado para a festa, as festas vai ser com mais pessoas que a gente nem conhecia. Vai engrossar esse cordão de solidariedade,
para dizer, eu estou contigo e não abro. Acorda, povo, com o tiro do Bacamarte, o nosso tiro traz a anunciação. Chegou São João, é festa por toda parte, tanto pipoco nos alegra o coração. Acorda, povo, com o tiro do Bacamarte, o nosso tiro traz a anunciação.